eu quero contar aqui uma história para vocês, para exemplificar um pouco do que é esse protagonista versus vítima na jornada de desenvolvimento. Quando eu virei gerente, eu tive uma surpresa muito grande. Por quê? Assim que eu virei gerente, uma primeira reunião que teve com os times, com as equipes, e aí uma gerente, que era minha par e que era responsável por processos, ela queria fazer uma reunião com todas as pessoas que faziam parte dos nossos times de atendimento, né, e da área de processos. E eu nunca contei essa história, tá? Vou contar aqui para vocês em segredo. Mas eu não vou falar o nome de ninguém, mas é para vocês entenderem o que aconteceu. E aí, nessa primeira reunião, na época, ainda não tinha videoconferência igual tem hoje, fácil como tem hoje, né? As salas eram preparadas para terem videoconferência e as salas que não tinham videoconferência tinha aquele telefone de aranha. E aí você conseguia fazer uma chamada de conferência, mas você não conseguia fazer videoconferência como é hoje, que você coloca, manda um link e as pessoas entram no link e você consegue reunir com várias pessoas ao mesmo tempo. Não era assim. E aí ela queria fazer uma reunião, chamou, falou: eu vou fazer uma reunião sobre esse assunto e vocês vão participar. E aí a minha par na época, que era que fazia a mesma função que eu, nós fomos juntos e ela sentou junto na frente, perto do telefone, junto com essa gerente que queria fazer reunião. E eu era a minha primeira reunião, eu estava meio desconfortável com o assunto. O que eu fiz? Fui pro fundo da sala junto com a equipe. Fiquei lá junto com as pessoas da minha equipe, ouvindo a reunião. E aí no final ela falou o que ela tinha que falar, e aí a outra minha par falou também o que ela achava que tinha que falar. Reforçando o recado, reforçando a informação, e eu continuei lá no fundo, não falei nada e não me posicionei em relação ao que tinha sido falado justamente para minha equipe. E nós saímos da reunião. Quando a gente saiu da reunião, eu vi essa par que convocou a reunião cochichando com a outra, e aquilo já me deixou desconfortável. E aí depois eu perguntei: o que aconteceu? E ela falou: porque você ficou no final da sala, não sei o que, você tinha que estar aqui junto com a gente, tá. Né, com um tom de julgamento. E aquele foi o início de um período infernal que eu tive com essa pessoa, porque cada situação que tinha, o que acontecia, o que ela não concordava com o posicionamento que eu tinha, ela tinha esse mesmo comportamento. E aquilo começou a crescer, começou a ficar gigante e começou a criar uma proporção que estava me incomodando muito. E eu não soube lidar com essa situação ao longo do tempo e por causa disso isso foi crescendo. Aí olha só o que aconteceu. Nós tivemos uma mudança de liderança. A pessoa que era gerente geral na época foi promovida a gerente e nós tivemos uma movimentação e eu fui ter um novo gerente geral. E aí eu pensei: tô salva, eu vou falar para ele o que tá acontecendo e ele vai me ajudar, lógico, né? Eu tô sendo o quê? Injustiçada. E aí eu conversei com ele, mas eu não falei tudo o que estava acontecendo, falei algumas coisas. Depois dessa conversa, nós tivemos uma avaliação de carreira. E quando eu recebi minha avaliação, e assim, a empresa que eu trabalhava, ela tinha uma avaliação muito robusta, 360, todas as pessoas que faziam sua avaliação comentavam. E o relatório é um relatório muito rico. Eu recebi meu relatório, quando eu fui ler, estava escrito lá: a Érica tem dificuldade de relacionamento, precisa melhorar relacionamento, tarará. Aí eu li aquilo ali e falei: acho que eu entendi o que aconteceu. Eu não tenho que ficar falando essas coisas, não. E depois desse dia, toda vez que ele me perguntava: e aí, como é que tá o relacionamento com tal pessoa e tal? Eu falei: não, tá ótimo. Melhorou demais, tá tudo fluindo muito bem, caminhando bem. Mas aí, eu contei essa história para vocês do que eu vivi por causa desse conceito aqui. Eu estava nessa situação em uma posição de vítima. E por mais que parecesse que eu estava sendo injustiçada, eu estava nessa posição. E quando eu fui conversar com o meu novo gerente geral, né, achando que ele ia me salvar, eu estava buscando um salvador. E quando eu vi que ele não era meu salvador, ele foi para esse lugar aqui, né, de perseguidor. Esse triângulo é o triângulo do drama que está no conceito do Stefan Kaplan. Porque enquanto eu estive
nessa posição de vítima aqui do triângulo, eu não consegui superar esse desafio. E eu quis mostrar para o meu salvador, que no caso era o meu gerente geral na época, que eu estava sendo injustiçada. E o que eu esperava dele? Que ele me salvasse. Ah, é claro, tá sofrendo tanto sendo injustiçada por essa bruxa, eu vou te salvar do castelo da bruxa. Só que não foi isso que aconteceu. E essa é a realidade. Superar os obstáculos, a falta de suporte, vai fazer parte do seu desenvolvimento. Porque para estar na posição gerencial e se consolidar na cadeira, esse lugar não pode te pertencer. O lugar de vítima, de injustiçada, não pode pertencer a você. Ou de injustiçado ou de vítima, não pode pertencer a você. O lugar de se consolidar na posição gerencial é o lugar de protagonista. É o lugar onde eu assumo a responsabilidade. Independente se a situação não fui eu que causei, mas como eu vou sair dessa situação, aí sim depende de mim, do meu posicionamento, de como eu vou conduzir. Aí o jogo muda. Aí eu saio aqui do triângulo do drama. Eu estou numa postura protagonista. Quando eu assumo a responsabilidade pelo que me cabe ou que me faz parte do que eu posso assumir a responsabilidade, o jogo muda. O seu caminho de desenvolvimento muda. O que você vai construir a partir disso e desse aprendizado muda totalmente. E eu precisei viver isso, esperar por um salvador e achar que eu ia ter um salvador para eu sair desse ciclo do vitimismo, para eu sair desse triângulo do drama. Quando eu saí do triângulo do drama, o que fez diferença foi eu pensar em estratégia. Não foi só isso, tá? Mas eu vou discorrer sobre isso para você entender melhor. Essa situação começou a me afligir de tal forma que às vezes eu acordava de noite pensando nessa pessoa, nessa bruxa do castelo. Eu falava assim, gente, como que pode uma pessoa fazer tanta coisa? E, gente, quanto mais eu ficava afligida com aquilo e me sentia mal com aquela situação, com o que estava acontecendo, mais coisas aconteciam. Eu ainda vou ter oportunidade de contar algumas situações para você, mas não para falar sobre essa pessoa especificamente, mas para falar do meu aprendizado, tá? E tiveram várias situações de exposição, onde eu me sentia totalmente exposta. Onde parecia que a vontade da pessoa era de, tipo assim, eu vou te expor para ver o que você vai fazer com essa situação. E aí, como eu perdi meu salvador, né, que eu fui pedir ajuda pro meu gerente geral, e eu vi que ele não ia me ajudar, eu comecei a refletir sobre isso, pensei assim, eu preciso de estratégia. E só de pensar e de falar a palavra estratégia, já mudou alguma coisa na minha mente, na forma de pensar e de enfrentar aquela situação. Porque a minha vontade era de fugir, era de me esconder e de falar, ai gente, eu não quero lidar com isso, eu não quero lidar com essa pessoa, não aguento lidar com essa pessoa e com a maldade que ela faz o que ela faz no dia a dia, porque ela faz intencional. Esse era o meu pensamento. Ela tá fazendo isso para me expor porque ela quer me expor. E já tinha acontecido situações, a gente ir para reuniões importantes de tomada de decisão e ela alinhar com todas as pessoas que participariam daquela reunião, perguntar o que as pessoas achavam, falar o que ela ia apresentar, nananã. E chegava na reunião e falava assim, eu já conversei com todo mundo sobre esse assunto, já tá todo mundo de acordo. Aí eu parava assim, olhava bem para ela, pensava assim, com todo mundo. Ela não tinha falado comigo. Eu não sabia dessa situação. E aí só de eu pensar estratégia, isso já começou a mudar na minha mente. Porque eu já comecei a ver possibilidades de ações pensadas para que eu conseguisse superar esse desafio, para que eu conseguisse dar os passos que eu precisava para eu me consolidar na posição gerencial, para eu continuar crescendo na minha carreira, porque aquilo estava me puxando para trás, aquilo estava me impedindo de dar os passos que eu precisava. E aí, olha só, ter estratégia ou pensar em estratégia aumenta a autoconfiança. Por quê? Te traz domínio do que fazer e por que fazer aquilo que você quer ou está pensando em fazer. Amplia a capacidade de resolver problemas. Porque enquanto eu não pensava em estratégia, eu não via possibilidades para resolver aquele problema. E te deixa com preparação para desafios. Porque esse é só um desafio de vários mais complexos que você vai lidar no dia a dia. E como eu não tinha vencido aquele desafio de lidar
com uma colega bruxa que queria me prejudicar, eu estava paralisada. Como que eu ia dar os próximos passos? É como se aquele desafio fosse o primeiro desafio de vários que eu fosse vivenciar se eu conseguisse passar daquele. E essa preparação te leva para saber o que fazer para ter os resultados que você quer. Ou seja, ter o domínio do que você quer com o que você está fazendo. Isso é estratégia. Estratégia é você dar aquele passo que você precisa, pensar o que você precisa fazer para você continuar se desenvolvendo, mas são passos pensados, são caminhos pensados. E você sabe o que você quer do que você está fazendo. E a posição de vítima não ajuda, porque te tira enxergar possibilidades do que você vai fazer. E aí a primeira lição que eu tive, né? Não cai na tentação de esperar o seu salvador. E eu precisei deixar essa postura de vítima e de injustiçada para trás e construir a estratégia que ia me fazer dar os passos que eu precisava para eu alcançar o que eu precisava alcançar como gerente. Então, não cai na tentação igual eu caí, não, porque esse é meu objetivo aqui hoje, te mostrar pelo meu aprendizado o que vai fazer diferença na sua consolidação gerencial, para você continuar crescendo na sua carreira. Esperar por esse Salvador me fez ver que não era esse Salvador que ia me ajudar, que eu precisava ter estratégias para continuar crescendo na carreira. E que esperar por essa pessoa que te salva daquela situação ruim que você está vivendo só me fez ficar mais na posição de vítima. E a posição de vítima não te eleva no seu desenvolvimento. E pode ter certeza, gente, essa situação que eu vivi, que eu compartilhei aqui com vocês, vocês vão viver constantemente. E enquanto você não aprender a lidar com essa situação, com estratégia, você não vai sair dela, vai viver nesse looping. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei no looping, estagnada, achando que eu era injustiçada. E cada situação que acontecia, e aí eu vou ser um pouco enfática aqui no que eu vou te falar, que essa é a minha parte da história. E a gente sabe que existem outras partes das histórias. Quem sabe, né? Se essa colega bruxa vier aqui falar para vocês o que aconteceu, ela vai ter a outra versão da história. E talvez nessa outra versão da história que ela vai contar, eu não seja a injustiçada e não seja a vítima. Talvez seja ela a vítima injustiçada da história. Então, em qualquer situação, vão ter pessoas que vão fazer esse papel de perseguidor para você. Enquanto você não aprender a superar, a criar estratégias para lidar com essas situações e entender que esse é um passo que você precisa dar para você continuar crescendo na sua carreira, você não vai sair desse lugar. E é sobre isso, sobre sair desse lugar de vítima e construir esse protagonismo para o seu desenvolvimento e pensar em quais são as estratégias que você precisa ter, ou quais são os passos que você vai dar para você se consolidar na posição gerencial, para você continuar crescendo na carreira.